Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas, quem tem as mãos limpas, um coração puro, e o coração puro, que não é vaidoso, que não é vaidoso, e sabe amar, quem tem as mãos limpas e um coração puro, que não é vaidoso e sabe amar. Obrigado, ministério. Essa canção nos faz lembrar que a quaresma justamente é uma preparação para isso. Um dia nós queremos nos encontrar com o Senhor, com o coração puro, sem vaidade nenhuma. É um convite ao desapego, à renúncia. É um tempo lindo da igreja, tempo de conversão. Nesse segundo domingo da quaresma, perceba que quando a igreja nos dá a oportunidade de no segundo domingo nos trazer a reflexão sobre a transfiguração de Jesus, nós temos exatamente lá no monte, na montanha, aquilo que é essencial da quaresma. A montanha, segundo os biblistas, como o deserto, lembra lugar de oração, de silêncio, de revelação. Jesus lá se transfigura. Sabe que esse acampamento, o Senhor ministrava o meu coração, nos trouxe a graça de fazermos essa experiência de Monte Tabor. Quem aqui participou do retiro, ou talvez você acompanhou em casa, e você sentiu que alguns momentos de oração, você estava fazendo aquela experiência de Monte Tabor, de maravilhamento, de espiritualidade, que lhe fez voltar lá no passado, mexeu ali dentro. Quem é que fez essa experiência? Todos nós somos chamados a fazer a experiência de Monte Tabor.
Durante a tua vida, talvez você esteja lembrado do teu primeiro encontro com Deus. Eu não sei se foi num retiro, se foi talvez num acampamento como esse, pela Canção Nova, você ficou tão maravilhado com aquele momento de fé, que você estava como São Pedro, não queria mais voltar para casa. Se desse para a gente morar aqui na Canção Nova, né? Quem gostaria de ficar por aqui mesmo? Dá vontade. A gente que é padre diocesano, viu, padres? Às vezes a gente fica pensando assim, poxa, se eu pudesse ficar por aqui, viu? Quantas vezes eu pensei comigo, será que a minha vocação não é ser padre aqui da Canção Nova? Como o padre que está ali. Mas é porque a gente, quando vem para cá, a gente faz uma experiência tão maravilhosa de Deus, que dá vontade de ficar mesmo. É porque a nossa tendência é justamente essa. Eu vou dizer, Pedro fez uma experiência tão maravilhosa de estar lá, de subir lá no monte com o Senhor, de ter aquele momento de maravilhamento, no momento da oração, do silêncio, mas também aquela revelação. Moisés e Elias já haviam morrido há muito tempo. Como que Moisés e Elias, dois grandes homens da palavra, como que aparece naquele momento? A teologia vai dizer que ali houve uma antecipação do que vai nos acontecer na eternidade. Lá na eternidade, você já parou para pensar que nós vamos ter um maravilhamento de estarmos junto com o Senhor? Lá na eternidade nós vamos poder viver a transfiguração. Então, nós, quando estamos no momento de espiritualidade como esse, nós devemos entender, é bom estarmos aqui, é bom beber dessa fonte. Isso nos causa cura interior, porque eu dizia no acampamento, hoje nós experimentamos, desde sexta-feira com a missa da abertura, um remédio que ainda a medicina, com todo o avanço, não conseguiu nos trazer, que é o remédio para a cura de dores, de traumas que estão lá na alma. Pessoas que experimentaram aqui a cura lá na árvore genealógica, estancaram hemorragias. A gente vê o maravilhamento das pessoas aí na Canção Nova. A gente, quando sai aqui do santuário para ir para o rincão, do rincão para cá, daqui para a casa de acolhida, a gente encontra uma ou outra pessoa maravilhada, e às vezes até corre o risco de pensar que foi o padre que fez alguma coisa. Tadinho de nós. É o Senhor. É o Senhor, é o médico dos médicos, é o médico da alma. É Ele que operou nesse acampamento. E a passagem de Jeremias, muito propícia para esse acampamento. Sara-nos, Senhor. Nós não estamos nem pedindo para o Senhor um remédio só para amortecer, com muito respeito a quem necessita desse medicamento para depressão, para ansiedade, que às vezes só amortece, né, filha? Né, filho? Porque não cura, não sara. Mas o Senhor, Ele pode nos sarar. E é isso que o Senhor nos causou. Agora, se a Canção Nova tem esse carisma de nos trazer esse maravilhamento de Monte Tabor, de experiência fantástica, de cura interior, sabe o que o Senhor me colocava no coração? É necessário descer. É necessário agora nós voltarmos para a nossa casa, você voltar para a tua realidade. Nós não podemos ficar só no maravilhamento. Até quem mora aqui, até quem vive aqui, precisa ir para a realidade. É por isso que quando São Pedro diz, Senhor, vamos fazer 3 tendas. É tão bom estar aqui, vamos fazer 3 tendas, vamos morar aqui, não vamos descer não. Mas é necessário descer. É necessário ir para a base. Por quê? Porque o Senhor quer que nós sejamos instrumentos de cura e de libertação. Quem aqui tem pelo menos uma pessoa que precisa de você, e você sabe que você pode ajudar essa pessoa, ou abrir os olhos dessa pessoa, ou os ouvidos, você pode ajudar essa pessoa que está num vício. Quem aqui tem alguém, você conhece alguém que está passando por uma necessidade muito grande, que você talvez toma conhecimento que você
é responsável por essa pessoa. Talvez essa pessoa até dependente de você aqui. Quem tem na família alguém afastado de Deus, alguém necessitado de uma cura, de uma libertação? Quantos que dependem de nós? Quantos? Então nós precisamos voltar. Hoje o Senhor já me disse isso: Padre, é necessário você voltar. Eu sei que você quer ficar, eu sei que você quer morar aqui, mas tem gente precisando de você. Lá na paróquia São Rafael Arcanjo, na sua casa de recuperação, na penitenciária, tem gente precisando de você. Porque a gente vem aqui na Canção Nova para a gente ser canal da graça. Eu fico muito feliz com o convite de estar aqui para ser canal da graça, como nesse acampamento e tantos outros que já estive. Mas eu acho que mais recebe do que dá, porque a gente volta maravilhado, maravilhado. Mas nós precisamos descer. Tem a primeira leitura que fala da passagem de Gênesis, ali no capítulo 12, quando Abraão, ele recebe aquele chamado: Abrão, você precisa ir. Abraão tem uma obediência tão grande a Deus, que todas as vezes que Deus pede para Abraão algo, até no capítulo 22 de Gênesis, quando Deus pede para ele subir na montanha para oferecer um holocausto, lá no monte, em Moriá: vai, eu quero agora que você ofereça um sacrifício para mim, que não é só o melhor cordeiro como você oferece, agora eu quero o teu próprio filho. Ele simplesmente vai porque o Senhor enviou. Então é um exemplo de obediência. No capítulo 28 de São Mateus, a palavra de Deus diz assim: ide, fazei com que todos desejem os meus ensinamentos. Quem é mãe e pai aqui, eu pergunto: o que hoje os nossos jovens mais desejam? Será se é os ensinamentos de Deus ou as coisas do mundo? Se você não tiver uma estratégia de evangelização para levar para eles aquilo que você recebeu, os jovens de hoje vão ficar no videogame, vão ficar na internet, o celular o tempo todo. O jovem hoje, ele quer curtir, ele quer aproveitar, é uma tendência. Hoje de manhã, eu estava conversando justamente sobre isso, com um dos vocacionados daqui da Canção Nova, sobre a tendência da juventude hoje. É impressionante. O mundo parece que quer tirar de nós, os jovens. Muitas vezes nós não conseguimos fazer aquilo que o mundo faz, que é convencer a juventude para aproveitar a vida. E a palavra de Deus está dizendo: fazer com que todos desejem os meus ensinamentos. Isso é o mandato do Senhor Jesus, fazer com que as pessoas desejem. O carisma Canção Nova é tão forte que nós vemos pessoas desejando a Deus porque bebe dessa fonte, porque tem experiência de Monte Tabor, desejando. E como que você vai fazer com que as pessoas na tua família, sobretudo aquelas pessoas que estão afastadas, desejem os ensinamentos? Você tem estratégia de evangelização, sobretudo conversão pessoal. Porque quando a gente faz uma experiência de Deus verdadeira, a gente começa com as renúncias, para depois passar. Sabe que uma certa vez uma mulher dizia assim: padre, se o senhor fosse lá em casa, para o senhor abençoar o meu filho, conversar um pouquinho com ele, porque eu sei que o senhor trabalha com muitos jovens, e meu filho não vem para a igreja, padre. O meu sonho é que meu filho participasse daqui de um grupo de jovens, alguma coisa. Eu tive uma certa compaixão, porque sabe aquela pessoa que quando você tem 2 missas, 3 missas no dia, ela está lá, ela rezava muito. Eu pensei: poxa, não é possível que essa mulher não consiga trazer o filho para a igreja, eu vou conversar com ele. E um dia eu estava mais tranquilo, numa tarde, já tinha pego o endereço, eu resolvi ir lá. Quando eu cheguei, ela ficou toda maravilhada, ela diz: ai, padre, graças a Deus que o senhor está aqui. Está aí, padre, está lá no quarto. Converse com ele. Eu falei: vamos conversar. Mas ele não é agressivo, filha? Como que ele é? Porque do jeito que ela falava do filho, eu pensei, talvez seja... Ela falou: não, padre, ele é tranquilo. Quando eu cheguei, ele arrumou as mãozinhas assim para pedir a bênção. Sabe aquela pessoa que já puxa a mão do padre para beijar?
Ele me deu um beijo na minha mão e disse: nossa, padre, que orgulho o senhor aqui, que bênção. Eu pensei comigo, será que é ele? Porque ele está tão simpático, tão católico, e ela atrás só fazia assim, ó. E eu disse: a gente pode conversar um pouquinho, filho? Ele falou: claro, padre, entra aqui no meu quarto. Ele me convidou para ir, tinha 2 camas, eu sentei numa, ele na outra. Eu disse: filho, sabe por que o padre veio aqui? Porque eu vejo que a tua mãe participa tanto na igreja, o sonho dela é que você também participe lá. E ela tem uma tristeza de você não participar, filho. O que acontece? Ele disse: padre, espera um pouquinho, porque eu imaginei que um dia o senhor ia vir aqui mesmo, eu vou chamar meu pai. Eu pensei comigo, ele vai chamar o pai, por que será que... Eu confesso que fiquei com medo. Eu falei: não dá para resolver entre nós dois? Ele falou: não, padre, espera um pouquinho. Foi chamar o pai veio, um guarda-roupa assim. Ele disse: ô padre, vamos conversar. Eu falei: não, eu vim aqui só fazer uma pesquisa. Ele falou: mostra as costas para o padre. Eu falei: como assim as costas? Ele ergueu a camiseta e tinha uma marca de um ferro de passar roupa, e dava para ver certinho. Ele disse: isso aí é minha esposa que faz, padre. Vive na igreja, mas quando chega aqui em casa, olha o jeito que ela trata. Eu falei: mas a tua esposa não é aquela que participa direto na igreja, que me acolheu? É ela mesma, padre. Porque lá pode ser uma santa, mas aqui em casa, Deus que me perdoe, ninguém aguenta essa mulher. O que ela tem, ela joga. Ir para a igreja para ficar desse jeito? Gente, eu confesso que eu ia fazer uma oração para ele se converter, eu acabei fazendo uma oração para eles continuar aguentando a mulher em casa. E quando eu estava saindo, ela me acompanhou até o portão ainda. Ela disse: daí, padre, falou com ele? Eu falei: falei, filha. Ela falou: o que ele disse? Que quem não presta é você. Ela falou: nossa, padre, nossa, digo eu, filha. Você queimou teu filho com ferro de passar roupa, o que você tem na mão você joga. É assim que você age aqui nessa casa? Aí ela começou: ai, padre, eu sou tão desequilibrado. Eu falei: estou vendo. Se nós não tivermos uma experiência verdadeira com Deus, a gente não vai fazer o que Jesus nos pede no capítulo 28 de São Mateus: fazer com que todos desejem os meus ensinamentos. Desejem. Fazer desejar. Hein, mãe? Hein, pai? Como que o filho vai desejar vir para uma missa? E hoje em dia, para a juventude, tudo tem que ser muito rápido, dinâmico. A comunicação visual, para eles, é tudo. E aí senta no banco para participar de uma missa, algo mais contemplativo. E vamos e venhamos, nós temos tantas espiritualidades na igreja. Às vezes uma missa mais tradicional, pastoral. Às vezes uma pessoa simples lá no ministério de música, uma pessoa que lê com dificuldade ali as leituras. O padre às vezes até estrangeiro, não fala bem o brasileiro. E aí, o filho vai ficar olhando para o relógio: nossa, mas a mãe pede para mim vir para essa missa. Fazer desejar significa começar a fazer com que ele entenda que a partir do momento que você busca Deus, você já começa a ser transformado só pelo fato de você estar indo buscar. Mas isso é um processo. Não é obrigar o filho a ir, obrigar o filho a fazer, às vezes aquilo que nem você faz. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar um retiro, e eu peguei uma notinha, sabe aquelas antigas notas de R$1? Aquela verdinha? Quem já passou dos 40 aí lembra, né? Tinha nota de R$1. Eu peguei uma notinha daquela que não vale, não tem mais valor comercial, e eu disse: quanto que vale essa nota? E as pessoas já disseram: não vale nada, né? Eu disse: alguém gostaria de comprar essa nota que não vale nada por R$10? É claro que ninguém levantou a mão. E eu disse: mas veja bem, essa nota já é uma relíquia. Quem é que você conhece que tem uma nota dessa de R$1? Alguém compraria? Já tive vários que levantaram a mão. Eu disse: bom, eu já tenho R$10, quem dá mais? Eu disse: imagina você vir aqui e tirar uma foto com o padre, e você lembrar que foi no retiro que você adquiriu aquela nota de R$1, e você pode talvez até colocar nas redes sociais. Alguém daria 20 pela nota de R$1? Vários levantaram a mão. Eu falei: já tenho 20, alguém dá 30? E comecei a leiloar a nota que não valia nada.
E era só uma dinâmica, porque eu não vendia nota. Mas digo que cheguei quase a R$100 naquela notinha. E qual foi a moral daquela dinâmica? Mostrar que as pessoas hoje desejam mais aquilo que, ou seja, elas adquirem aquilo que desejam, não só aquilo que precisam. Quem é que precisa de uma nota que não vale nada? Mas eu fiz elas desejarem, e fazendo desejar, eles estavam quase brigando por causa daquela nota. Queriam tirar uma foto com o padre, já pensaram em postar. Sabe, filho? Filha, você quando vai no mercado, às vezes você faz essa experiência. Dizem essas pessoas que tentam nos ajudar nessa compulsividade pelo comprar, dizem que ninguém pode ir no mercado com fome, porque você vai acabar adquirindo muito mais o que você deseja do que aquilo que você precisa. Já fez essa experiência? Já põe lá perto do caixa para passar as coisas, já põe um salgadinho, já põe umas besteiras, e você já tinha feito a compra, comprou arroz, feijão, macarrão, já tinha comprado. Mas daí você leva um docinho, esse daqui, deve ser uma delícia, e já perto do caixa, não sei o quê. E quando você vê, a metade da compra era aquilo que você necessitava, e mais da metade, às vezes, era aquilo que você desejou. Fazei com que todos desejem os meus ensinamentos. Você precisa saber fazer as pessoas desejarem, porque a fé, ela tem um valor numa dimensão que a gente não pode nem pensar em finanças. Se as pessoas hoje estão desejando, estão buscando mais aquilo que desejam, por que nós às vezes não sabemos passar o valor da fé? Me dói como padre, gente, eu vou encerrando aqui, me dói como padre, ver pessoas às vezes até usando da palavra de Deus, para fazer as pessoas desejarem coisas que não existem. Uma vez veio perguntar para o padre se lá a gente tinha assim, aquilo que... Padre, eu fui numa igreja e eu vi que lá tem uma vassourinha para varrer os males. Aonde você foi, filha? Era uma igreja aí que eles varriam uma vassoura e aqui vocês não vendem? Não, eu falei, não, filha, aqui não tem vassoura para vender mal nenhum. Eu não sei onde você foi. Porque lá a turma comprava e daí não sobrou. Nossa, tinha bastante vassoura? Eu falei, tinha, não sobrou para mim comprar. Eu imagino que para fazer uma pessoa comprar uma vassoura, para varrer a vassoura do descarrego, para descarregar as coisas, e é fácil às vezes a gente fazer isso, porque se faz isso hoje no comércio, faz as pessoas desejarem, faz as pessoas às vezes desejarem ter coisas que não existem. Nós precisamos descer do Monte Tabor, depois do maravilhamento, para fazer as pessoas desejarem aquilo que é valor, que é a nossa fé. A Igreja Católica existe há mais de 2000 anos. Um desejo que nasceu do coração do Senhor, fazer com que todos desejem meus ensinamentos. Você está numa igreja que já errou muito e continua errando, porque é humana. Mas uma igreja que traz toda a verdade revelada, porque essa igreja foi o sonho do Senhor. Põe a mão no teu coração aí, filho. Eu não sei por onde você vai começar, mas é como se o Senhor gritasse aqui dentro de mim dizendo: você precisa trazer aquelas almas para mim. Você sabe do que o padre está falando, porque talvez o teu maior sonho, mãe, o teu maior sonho, pai, é ver teu filho aqui com você. A gente vê tantos bancos vazios aqui no santuário que poderiam ser preenchidos por pessoas que estão afastadas de Deus, e o mundo querendo devorar os nossos filhos, fazendo eles desejarem até droga, coisas que matam. E nós às vezes não conseguimos ainda entender esse mandato do Senhor: fazer com que todos desejem os meus ensinamentos. Obrigado, Senhor, pela experiência que nós vivemos aqui nesse acampamento Sara no Senhor. Eu fiz uma experiência de Monte Tabor e vi pessoas derramando lágrimas, pessoas se abraçando na reconciliação. Eu vi milagres aqui. Mas o Senhor nos fala através desse evangelho de hoje, que nós precisamos descer, que nós precisamos agora trazer outras almas para Deus.
Eu sei que isso é um mandato. Eu sei que isso, Senhor, é uma missão. E quero orar por esse filho, por essa filha, para que ele possa salvar essa alma, para que o Teu Espírito Santo fale através dele, para que a renúncia que ele vai buscar, Senhor, nessa quaresma, possa dar o resultado que ele precisa. Que, Senhor, o vício que ele vai deixar, esse pecado de estimação que você está renunciando aqui na Canção Nova, você não vai, em nome de Jesus, você não vai voltar para a tua casa com os mesmos vícios. Você não vai voltar para a tua casa, a partir de hoje, você que nos acompanha pelos meios de comunicação, você não vai continuar simplesmente do jeito que está. Algo tem que acontecer aí, porque quem está falando é o Senhor. Nós precisamos fazer a experiência de Monte Tabor, mas através da renúncia, através da oração, através dessa prática quaresmal, a revelação foi nos dada. Nós vamos viver junto com Moisés e Elias na eternidade. O Senhor já antecipou isso com uma palavra profética para cada um de nós. Deus maravilhoso, te louvo e te bendigo, Senhor, porque em nome de Jesus nós teremos testemunho dessa bênção. Queremos ter, levarmos a nossa fé, levarmos a palavra para as pessoas que mais necessitam. Pense nessa pessoa agora. Pense nessa pessoa agora. Deixa o Espírito Santo visitar essa alma. Talvez nem esteja com você agora. Talvez essa pessoa está muito longe de você. Talvez essa pessoa que você ama está até meio que brigada com você. Essa pessoa se afastou. Essa pessoa tem uma raiva das coisas de Deus, uma raiva da igreja, tomou um ódio das coisas de Deus, porque a palavra de Deus diz que as trevas não suportam a luz. E não vai ser através de palavras de insistência, filho, mas a tua renúncia, mas o teu propósito nesse momento faz com que o Espírito Santo chegue aonde você nunca conseguiu chegar, que é na consciência e no coração dessa pessoa. No coração e na consciência, o Espírito Santo visita agora. O Espírito Santo visita agora. O Senhor me revela uma pessoa que está presa num vício, uma pessoa que está presa numa depressão, num sentimento, sendo visitado pelo Espírito Santo, porque você tem uma comunicação tão estreita agora com Deus, que você lembra dessa pessoa, e o Senhor está lá, visitando essa pessoa por causa do teu propósito de renúncia, o teu propósito de viver plenamente a palavra. Obrigado, Senhor, te louvo e te bendigo, Pai. Cante mais uma vez com o ministério. Vem Espírito, vem Espírito. Peça ajuda dele, sozinho não posso. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. peça socorro para o Espírito Santo aí. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus quer. É o caminho. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu